Olá, pessoal! Vamos iniciar as nossas reflexões de hoje, rogando ao nosso Mestre amado Jesus que possa nos inspirar as boas palavras, os bons sentimentos e que nos encoraje para que possamos colocar em prática todos os ensinamentos que nos são chegados e que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos refletir sobre algo inicial, bem básico, sobre o Evangelho. Você sabe o que significa Evangelho? Alguém já se perguntou alguma vez o significado da palavra evangelho? Evangelho significa boa nova, que é o mesmo que boa notícia. Então, vocês já viram uma boa notícia não trazer alegria? E é esse o nosso grande objetivo, olhar para o Evangelho, para os ensinamentos de Jesus, ressaltando, exaltando a alegria que nós temos nele. No caso do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui os ensinamentos de Kardec relacionado a... Ele recolhe do Novo Testamento os ensinamentos de toda a parte moral de Jesus e coloca no Evangelho, explicando com suas palavras alguns itens e complementando com as instruções dos Espíritos. Isso é importante a gente saber, porque quando a gente fala, vou ler o Evangelho, pra gente entender o que a gente está buscando ali. A gente está buscando alegria. Então, hoje, nós vamos falar de um assunto que todos nós estamos precisando. Bom ânimo. Já que o Evangelho é para trazer alegria, que nós tenhamos bom ânimo. E para isso eu vou contar uma história de um dos apóstolos de Jesus, que era considerado o apóstolo mais triste entre eles. Se fosse nos dias atuais, a gente diria que ele seria o apóstolo, digamos que depressivo. E ele era muito triste, é o apóstolo Bartolomeu. Essa história está narrada no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia do nosso irmão Chico Xavier, que é uma das obras complementares da doutrina espírita. Então, Bartolomeu era muito triste, ele tinha vários problemas pessoais, havia perdido sua mãe recentemente, tinha problemas financeiros com a pesca, os seus irmãos, o seu pai não compreendiam porque ele andava atrás de Jesus. E um dia, Jesus, aproveitando que se encontrava sozinho com ele, nesse dia Pedro não estava presente, Jesus, já na madrugada, início da madrugada, Jesus convidou Bartolomeu e perguntou por que ele era tão triste. E ele não sabia dizer por quê, ele não havia parado para pensar. Dentre as várias justificativas, a questão da perda da mãe, os problemas financeiros e de trabalho, os seus irmãos, o seu pai, Jesus foi conversando com ele e ele foi percebendo que nada daquilo tinha importância, nada daquilo justificava a alegria, a tristeza dele, a falta de alegria. Ao final da noite, já estava amanhecendo e ele, conversando com Jesus empolgado, ele percebeu que ele estava feliz. Pensa, gente, você passar a noite conversando com Jesus, ele dando atenção para as suas necessidades, os seus sofrimentos, as suas angústias, não é? Nós podemos fazer isso. Mas, amanhecendo, ele voltou para casa e quando chegou no caminho, antes de chegar em casa, pelo caminho, ele percebeu que pela primeira vez ele não estava triste. Ele sentiu que uma alegria nova invadiu o coração dele. E aí ele chegou em casa, quando ele abriu a porta, o pai e os irmãos não fizeram diferente. Xingaram e brigaram, chamaram ele de todos os nomes, porque já era hora de ir trabalhar, já começar a pesca do dia seguinte, ele estava chegando. Mas pela primeira vez, ele não teve vontade de responder. Ele olhou para eles em silêncio, e quanto mais ele ficava em silêncio, mais eles brigavam e gritavam com ele. Mas pela primeira vez ele não respondeu, e porque ele entendeu que somente ele tinha a paz suficiente para dar aos seus irmãos, que ele conhecia Jesus e a sua família não. Então esse ensinamento, que esse ensinamento toque o nosso coração, porque nós conhecemos Jesus. A cada linha, a cada ensinamento do Evangelho que a gente lê ou ouve alguém ler para nós estamos conhecendo um pouquinho de Jesus. E essa linha que eu leio, ela precisa ser suficiente para que eu transforme o meu dia a dia amanhã. Eu vou conseguir ser santa amanhã? Não vou. Não é de um dia para o outro a evolução. É gradativo. Mas eu preciso me esforçar. A partir do momento que eu tenho consciência de que eu preciso mudar as minhas atitudes perante o mundo, não é o mundo que precisa mudar para que eu possa viver em paz, as coisas mudam de figura. Quando você olhar para uma dificuldade, por alguém que está indo contra a sua vontade, ao invés de você querer que a pessoa mude de ideia, mude você o seu comportamento para com ela. Isso é misericórdia. Misericórdia é entender que o outro é diferente de nós.
E não olhar para ele num olhar de piedade, né? Ai, como eu sou superior e ele é... Não, mas misericordioso no sentido de olhar para o outro e pensar, poxa vida, eu penso diferente dele. E eu preciso ser melhor. Com um pouquinho de Jesus que eu já conheço, eu preciso agir diferente. Como Jesus agiria nessa situação? Eu chego em casa cansado de madrugada, estava com Jesus... ou estou vindo do centro da igreja, estava fazendo coisa, estava trabalhando, né? Às vezes a gente tem justificativas boas, chega em casa e o outro tá ali só com umas palavras, com 4 pedras na mão, como se diz, né? E aí eu vou brigar com ele, falar, você não conhece Jesus, eu conheço. Não é nesse sentido. É trazer o nosso conhecimento de Jesus para nos fortalecer e pensar que a nossa paz interior não seja alterada pelo estresse vindo do exterior. Então, que nós possamos buscar nesses ensinamentos de Jesus e Bartolomeu, né? Força para a gente mudar o nosso dia a dia. Tem uma frase aqui no livro que eu até destaquei, porque Bartolomeu pergunta uma hora para Jesus assim, Senhor, o evangelho, ele exige de nós uma fortaleza permanente? Eu preciso ser forte todo dia? E Jesus fala, o evangelho não exige nada. O evangelho é a verdade, e a verdade transforma. Então é preciso que nós nos deixemos ser transformados pelo Evangelho. Então, espero que essa reflexão de hoje possa ressoar no nosso coração. Diante de qualquer atitude que a gente encontrar no nosso dia a dia, pare e pensa, opa, eu conheço Jesus. Eu preciso agir como eu conheço, como discípulo de Jesus. Porque ele disse, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. É preciso que nós, nas nossas atitudes, possamos transparecer de quem é que nós somos amigos, não é? Então que Jesus possa nos encorajar. Não é fácil, gente, não é fácil, mas é possível. É preciso um pouquinho de perseverança, né? Como disse os Espíritos para Kardec lá no Livro dos Espíritos, é preciso uma força de vontade insignificante, né? Pequenininha força de vontade, para que a gente possa fazer mudanças e alterar o nosso comportamento diário. Então que Jesus possa nos abençoar e em mais um dia, e mais uma reflexão. E agora vamos para a prática. Vamos tentar exercitar no nosso dia a dia esse ensinamento de hoje. Até logo.